Quando eu abrir minha boca, em nome de Jesus, me dê graça, me dê unção, me dê revestimento. Não deixe que eu venha falar nada de mim. Me dê sabedoria, Deus, para transmitir o teu conhecimento. Em nome de Jesus, que ninguém saia daqui da mesma forma, Deus. Que a tua igreja saia daqui alimentada, com direção, com instrução, com vitória, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, a partir do versículo 1, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e tinha posto a fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levadas cativas. Aí no versículo 4: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, choraram até que neles não houve mais força para chorar. Versículo 6: Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Agora no versículo 8: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue, porque desterro alcançarás e tudo libertarás. Amém? Versículo 18: Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou. Diga: não vai faltar nada, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Vamos lá? Tudo Davi tornou a trazer. Para fechar o versículo 26: Chegando Davi a Ziclag, enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Você vai sair melhor do que você entrou, amém? Você vai mandar bênção para muita gente, em nome de Jesus. Pode se sentar. Essa palavra é forte, irmão. Por que eu aprendo com essa palavra? O Davi, ele estava a um passo de se assentar no trono. Quando você vai para 2 Samuel, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o Davi foi proclamado rei em Judá. Então chegou o momento de Davi sentar no trono. Só que esse capítulo aqui, irmãos, ele antecede esse momento na vida de Davi. E no capítulo 31 fala da era de Saul que acabou na vida de Davi. Porque o Saul perseguiu Davi por mais de uma década, irmãos. Davi correndo aqui, dali, fugindo para deserto, para monte. Saul não dava um pingo de sossego para Davi. Só que chega um momento que Deus coloca o basta. Tem luta que estica muito na vida da gente. Tem luta que parece que não vai acabar, mas acaba. O capítulo 31, a era de Saul acabou na vida de Davi. Por quê? Porque o Saul, ele morreu. Só que antes dessa era de Saul acabar e de Davi
O inimigo investe com muita força. Sabe para quê? Para ver se a pessoa desiste daquilo que Deus prometeu para ela. Percebe que antes do gadareno ser liberto, o que aconteceu? Tempestade. O inimigo não queria que Jesus chegasse lá para libertar o gadareno. Então ele criou uma luta para tentar impedir chegar com Jesus, mas ele não conseguiu. Quando o Senhor direcionou em relação à volta que eles deveriam dar em torno das muralhas de Jericó, durante 6 dias eles tinham que dar uma volta por dia. Mas no 7º dia eles teriam que dar 7 voltas no só dia. Ou seja, a luta aumentou. Eles tinham que colocar mais força. E Deus ainda deu uma direção para que eles não perdessem a bênção. Fala para o povo rodear a muralha de boca fechada. Porque quando a gente tem que colocar força em situações na vida da gente, onde parece que o seu esforço não está adiantando. Sabe quando você tem que empregar uma força muito grande, quando você tem que combater, quando você tem que esforçar um pouco mais, quando você entende que você tem que orar mais, e há momentos que parece que a força está acabando e você olha para a situação, parece que nada está mudando. É nesse momento que a gente tem que vigiar. Porque a gente acha que não está dando resultado, mas está dando resultado. Tudo acontece na dimensão espiritual e depois se materializa nisso. E é aqui nessa terra que o inimigo tenta ludibriar as pessoas. Por quê? Exatamente por causa do limite que a gente tem. Nós estamos num corpo de matéria. Nós somos limitados em relação a tempo. Nós temos a questão do físico, que a gente cansa. Então o ser humano ele tem seus limites. Então o diabo ele quer muitas das vezes tirar proveito da limitação do ser humano. Mas todas as vezes que a gente está fazendo investimento, Deus está recebendo e as coisas estão acontecendo no mundo espiritual sim. E por isso nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar. Então aqui antes de Davi se assentar no trono e antes da era de Saul acabar na vida dele, veio um teste forte. Por quê? Os amalequitas eles entraram lá em Ziclag, que foi uma cidade que Davi ele ganhou para ter um refrigério para a família. Já tinha um tempo que ele estava fugindo daqui, dali, para o deserto, e aí o rei Ares deu para ele essa cidade para que fosse um lugar de refrigério. Mas foi justamente ali naquele lugar que o inimigo tentou destruir o propósito de Deus na vida de Davi. O que ele fez? Entrou lá e levou toda a família, que a gente sabe que é um bem precioso que a gente tem. Levou a família, colocou fogo na cidade, levou os animais, levou os bens. É mais ou menos assim: eu vou acabar com a raça de Davi, vou acabar com tudo. Só que, irmãos, quando a gente tem a fé, por mais que você olhe para uma situação, parece que o inimigo conseguiu devastar. Mas se você não perdeu a sua fé em Deus, você pode ter certeza que você não perdeu tudo, não. Porque quando a gente tem fé, a gente consegue em Deus a restituição de tudo aquilo que o inimigo conseguiu arrancar da nossa vida. Nós não podemos deixar o inimigo tirar a nossa fé. Então, irmãos, amalequita significa maldição e engodo. É o que o diabo tenta fazer. Quando você vai para Êxodo 17, 16, depois você pode ler. A Bíblia vai dizer: e haverá guerra contra Amaleque, haverá guerra do Senhor. É do Senhor que está escrito aí, que a guerra é de Deus. E haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Porque o espírito de Amaleque, esse espírito que gosta de tentar tirar a pessoa de circulação naquele momento que Deus está para definir a vida da pessoa.
É o momento que ele tenta dar a última cartada dele para fazer com que a pessoa desista de tudo. A gente percebe aqui, irmãos, que quando os homens de Davi chegaram lá junto com Davi, Davi chegou com soldados e pegou a cidade daquele jeito, a cidade devastada, a família já não estava mais lá, levou os animais, levou os bens. O povo começou a chorar Davi também, porque Davi é um ser humano como nós somos. Tem luta que a gente chora mesmo, irmãos. Tem luta que faz a gente chorar, porque nós somos seres humanos. E naquele momento, eles choraram até não ter mais força para chorar. Só que, irmãos, eu vejo aqui algumas atitudes na vida de Davi que servem para poder brilhantar a nossa vida. E eu vejo também atitude na vida dos soldados de Davi que a gente não deve copiar, a gente não deve imitar, porque não é crescendo, não é bom. No momento de luta, a gente tem que ter vigilância. No momento de luta na vida de Davi, o que Davi fez? Davi, ele chorou muito até não ter mais força. E a Bíblia diz que ele se angustiou muito. Isso é do ser humano. Se angustiou, ficou muito triste, uma tristeza profunda. Se angustiou. Mas eu vejo depois disso, irmãos, depois dele ter chorado, ele não ter mais força para chorar e também ter se angustiado muito, ele teve duas atitudes novas. Essas atitudes que Davi teve mudou o mundo da vida dele. Essa atitude que Davi teve fez com que a vida dele fosse para frente, empurrou ele, jogou ele lá para frente, para que ele pudesse estar tomando posse daquilo que Deus já havia determinado para a vida dele. Quais foram essas atitudes de Davi? Primeiro, Davi, ele se esforçou em Deus. No momento difícil da vida dele. Difícil, no momento que a pessoa olha, parece que acabou tudo. Parece que o esforço da pessoa é em vão. Não é momento de chutar o balde, não é momento de falar besteira, não é momento de murmurar, não é momento de falar eu vou parar, eu vou desistir. Não, é tudo que o diabo quer. Mas é momento de se esforçar em Deus. Nós temos que nos esforçar em Deus, irmãos. É a única forma da gente ter vitória. Vai ter momento na nossa vida que Deus vai permitir. A Bíblia fala lá dos jovens, dos 3 jovens. A fornalha já estava quente, e mandaram aquecer 7 vezes mais. Eles retrocederam, eles voltaram atrás do propósito que eles tinham com Deus? Não. Eles entraram lá como servos fiéis. Só que eles não entraram sozinhos. O 4º homem da fornalha estava lá. E é isso que a gente tem que entender. Que no furor da batalha, naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, é o momento que Deus mais trabalha em nosso favor. Mesmo que a situação tente te cegar, mesmo que com os seus sentimentos, com as suas emoções, você olhe e não veja nada, Deus está ali trabalhando porque Ele é fiel. Ele prometeu estar conosco todo dia, e a Bíblia diz que Deus trabalha por aquele que Ele espera. Quem está esperando em Deus? Levanta a mão. Valeu, estou esperando em Deus. Quantos acreditam que Deus está trabalhando na sua causa? Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Olha o que os homens de Davi, dando sequência. Davi se esforçou em Deus e ele consultou ao Senhor se ele deveria perseguir os inimigos e se ele teria de volta aquilo que ele perdeu. Qual foi a resposta de Deus para ele? Você pode perseguir e você vai ter tudo de volta que você perdeu. Só que, irmãos, quando a gente entra numa batalha com Deus, a gente não sai do mesmo jeito. Davi, ele não trouxe só a família e os despojos de volta, ele trouxe muito mais coisas. Tanto é que nós lemos no versículo 26 que ele começa a enviar bênçãos para as pessoas. E é isso que vai acontecer com a gente. O que os soldados de Davi fizeram, irmãos? Os soldados de Davi choraram, Davi também chorou, até não ter mais força. Só que eles tiveram 2 atitudes erradas, que são atitudes que a gente não deve ter no momento de guerra, no momento de batalha. O que eles fizeram? Deixaram o ânimo
deles se transformar em amargura. Leia para você ver, está aqui. Vamos ler juntos aqui, ó. Versículo 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejar, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Então, eles tiveram duas atitudes erradas. Deixou o inimigo transformar o ânimo deles em amargura. Depois, queriam apedrejar o líder deles. Isso é muito perigoso, irmãos. O ânimo é o que, irmãos? O ânimo é aquilo que te dá aquela força. O ânimo é aquele entusiasmo que você tem de se levantar todo dia e lutar por propósito, por aquilo que Deus falou que vai cumprir na sua vida. E é algo que você tem que lutar para não perder. Não deixe o diabo tirar de você o ânimo. O que o Senhor falou para Josué? Dei de bom ânimo. Se esforça muito, Josué. Nós não podemos deixar o diabo tirar o nosso ânimo. E o ânimo daqueles soldados foi transformado em quê? Amargura. E o que é amargura, irmãos? Amargura é quando a pessoa fica azeda. Amargura é quando a pessoa olha e ela não vê nada de bom. Amargura é quando a pessoa começa a ficar revoltada porque ela ainda não conseguiu o objetivo que ela quer. E ela não consegue ver beleza em nada. A amargura leva a pessoa a se tornar uma pessoa antipatizante. Porque o tempo inteiro que aproxima de uma pessoa amarga, ela só reclama. Ela só fala coisa negativa. A amargura coloca a pessoa negativa. E nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Por mais luta que a gente esteja passando, irmãos, a gente não pode ser uma pessoa negativa. A gente não pode deixar o inimigo azedar nossa alma. A gente não pode deixar o nosso ânimo se tornar em amargura. Porque a amargura é terrível. Quem já ficou aqui perto de gente amargurada? É muito ruim. Você está ali o tempo inteiro mostrando para a pessoa, ó, mas você está passando essa luta, mas você tem essa bênção aqui, ó. Você já parou para você pensar? Você está vivo, seu coração está batendo. A esperança para a árvore, que mesmo cortada ao cheiro das águas, ela vai voltar. Só que a amargura, ela cega a pessoa. Ela não consegue ver beleza em nada. Tudo está ruim. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque a amargura cegou os soldados de Davi de tal maneira que eles perderam a apreciação pelo líder. Agora queriam apedrejar o líder. Eles não entenderam que Davi estava na mesma luta que eles. Só que eu aprendo muito com Davi. Davi não lutava guerra sem recompensa. Nós temos que tomar cuidado para não perder o foco. A nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas é contra a principado e potestade. Você acha que Davi ia queimar a energia dele, perder o tempo dele, lutando contra os soldados que Deus colocou na vida dele? Aqueles homens ali, o Davi amava. Davi treinou aqueles homens. E grande parte daqueles homens, Davi encontrou como, irmão? Lá na caverna de Adulão. Homens desgostosos da vida, endividados, não era nada. Então, Deus usou Davi para treinar aqueles homens. Davi amava aqueles homens. E Davi soube entender que eles estavam vivendo um momento difícil que eles não estavam conseguindo administrar. Mas o Davi administrou por quê? Porque no momento mais difícil que os homens de Davi pesaram ainda mais a vida de Davi, querendo apedrejar Davi naquele momento, Davi não perdeu o tempo dele batendo o corpo com o soldado. Davi não quis falar nada com eles. O negócio de Davi foi com Deus. Davi se esforçou no Senhor. E é o que a gente tem que fazer. Tem momento que parece que tudo é contra a gente. Quem que já viveu a situação? Você vira do lado do parente, meu Deus, o que eu fiz? É uma contrariedade, é uma luta, né? Parece que o inferno se levanta assim, ó, todo contra a vida daquela pessoa. Mas por causa de quê? Pode observar, é porque já tem uma grande vitória chegando.
e ela já está às portas, e o diabo não é burro. Ó, eu chego a arrepiar. O diabo não é burro. Já estava prestes de Davi se assentar no trono. Davi passou anos da vida dele sendo forjado. Ele venceu o leão, venceu o gigante. Depois Saul perseguiu ele por décadas. E aí ele foi indo, foi sendo forjado, foi vencendo. Ajudou o povo lá em Keila. Depois ele perguntou: Senhor, Saul está vindo aí, ó. Eu ajudei o povo, será que eles vão me entregar na mão de Saul? O Senhor falou: ó, pode passar o fora que eles vão te entregar. É fácil? Davi ajudou o povo de Keila contra os filisteus. Agora Saul está indo lá em busca de Davi. E Davi pergunta: eu ajudei ele, Senhor. Será que eles vão ter coragem de entregar na mão de Saul? Sim, eles vão te entregar. Só que Davi, irmãos, ele não deixa a amargura tomar conta, ele vai para frente. E o vencedor é esse, irmãos. O vencedor, ele é traído. O vencedor, às vezes, ele passa por situações que ele ajuda. E às vezes ele não é ajudado. Ele está ali, estende a mão, ele dá o melhor dele. E tem levante, tem calúnia. É muita coisa. Mas o verdadeiro vencedor é aquele que Deus dá estrutura para continuar marchando, indo para frente e não perder o foco. Olhar somente para o autor e consumador da fé. Senhor, irmãos, essa é a garantia da nossa vitória. É a única garantia que a gente tem na vida, é a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. Esse texto aqui, ele é muito rico, irmão, de Ziclaia. Por quê? Além de Davi passar por essa prova com os soldados, ele foi um exemplo maravilhoso ali para os soldados, porque os soldados aprenderam com Davi. Davi foi ali um exemplo na vida dos soldados, porque mesmo eles se rebelando, se levantando contra Davi mostrou para eles: vocês estão lutando contra uma pessoa errada. Davi se esforça. E quando ele se esforça em Deus, ele traz de volta aqueles soldados. Os soldados vieram para perto dele. Quando a gente se esforça em Deus, até as pessoas que o inimigo luta para colocar contra nós, Deus vai entrar e ele vai trazer o ajuste das coisas. Ele vai colocar as coisas no lugar. Porque é Deus. Ele vai desmascarar o adversário da nossa alma, irmãos. É com o poder de Deus, não é a nossa força. Com o poder de Deus, o Davi conseguiu ser um exemplo para os soldados, mostrando para ele: ó, nós temos que ter foco, nós temos que ir lá recuperar a nossa família. Se a gente ficar aqui lutando um contra o outro, ó, nada de família, nada de ter de volta o que a gente perdeu. Então vamos, ó, concentrar na coisa certa, vamos ter foco. E assim, irmão, serve para nós. Se a gente quer realmente viver vitória da parte de Deus, né? Quem está lutando pela família, tem gente que está lutando pela salvação do filho, conversão da esposa, uma restauração do casamento, tem que ter foco, não pode ter o foco errado. O nosso foco é a gente concentrar as nossas forças no Senhor, e a gente confiar em Deus, que nele nós vamos ter de volta tudo que a gente perdeu. Que Deus vai nos dar graça de ter restituição na nossa vida, e desse inimigo que levantou contra nós para nos humilhar, para nos derrotar, ele que vai cair por terra. Olha o que aconteceu aqui, irmãos. No desfecho aqui do capítulo 30, tinha um egípcio, servo dos amalequitas, que ficou doente. Ele ficou doente e ele ficou 3 dias abandonado. Está vendo como o inimigo age? Ele usa as pessoas e depois ele descarta. Quando essas pessoas já não prestam para mais nada, está doente, ele joga para lá. E aí o Davi, o que ele faz? Ele dá pão, ele dá água, ele cuida daquele egípcio. E ele então se identifica, ele fala quem ele é e o que aconteceu. Aí ele fala que ele tinha ido lá em Ziclaia e ele participou daquilo, irmãos, que fizeram em Ziclaia.
Você acha que o Davi pegou a espada e enfiou nele, matou depois de ter alimentado? Não. Porque o Davi tinha amor. Esse aqui é o verdadeiro teste do servo de Deus. Porque tem momento na vida da gente, Deus vai permitir que pessoas que até nos causaram dano venham precisar de nós. Mas não é para a gente humilhar, é para a gente ajudar. Esse homem aqui tinha ido lá, ele também foi um causador de dor na vida de Davi. Ele participou, ele estava no meio daqueles lá que colocaram fogo lá na cidade e causaram aquele dano. Só que ele adoeceu e ficou para trás. Agora Davi, ele não pagou com a mesma moeda. Ele já tinha alimentado ele, já tinha dado pão e água, o que ele poderia ter feito? Então, ó, podia ter pego a espada e ter matado, mas ele não fez. Então eu aprendo com Davi que nessa caminhada, essa palavra é profética, viu? Nessa caminhada, Deus vai permitir experiência na nossa vida com pessoas que nos causaram dano, e vai ser um teste na nossa vida. O que você faz? O que você faz com uma pessoa que te causou dor e agora está precisando de você? Esse é um verdadeiro teste que a gente tem que provar o amor de Deus. A gente não pode agir pela carne. A gente não pode ter um espírito de vingança. A gente tem que ter o amor de Deus no coração. Uma pessoa que te causou dano, talvez levantou contra a tua vida, levantou uma calúnia contra a sua vida, e agora aquela pessoa está ali e Deus quer que você prove o contrário. Deus quer que você ajude. Foi isso que aconteceu com Davi, com os homens de Davi. Eles ajudaram aquele homem, e agora esse homem serviu de guia para Davi. Ele levou Davi até onde estavam as tropas. E aqui, irmãos, quando Davi chega lá, o que os inimigos estavam fazendo? Festejando, dançando, comemorando, porque é isso que acontece, irmãos. Quantas vezes, enquanto a gente está chorando, o inimigo está lá comemorando, achando que a nossa história vai terminar assim. Os inimigos estavam lá fazendo festa, se banqueteando e tudo, e de repente Davi chegou lá e eles não estavam esperando. Porque é assim que acontece, irmãos. O de repente de Deus, a virada de Deus na nossa vida. Uma hora o menino está lá farreando, dançando, achando a vitória é minha, acabei com tudo. De repente Deus vem, desbanda os inimigos, dá a gente estratégia, a gente consegue desbancar os inimigos e ter de volta tudo aquilo que a gente perdeu. Agora, nesse momento que eles estão farreando, eles não esperavam a chegada de Davi com os seus soldados. Davi chegou de repente, e ele teve de volta. Ele chegou na força de Deus, ele chegou no poder do Senhor. Ele não foi sozinho, ele foi com a ajuda de Deus. Deus foi na frente de Davi e pegou aqueles inimigos de empreitado. Eles foram pegos de surpresa e tiveram de volta tudo aquilo que eles perderam. Os inimigos ficaram envergonhados, irmãos. E é interessante que eram 600 soldados. De 600 soldados, 200 ficaram para trás. Eles estavam muito cansados. Eles não deram conta de acompanhar, não deram conta de perseguir, de fazer aquela perseguição, de ir atrás dos inimigos. Eles ficaram com a bagagem. Mas mesmo eles ficando lá, depois que Davi, com os 400, conseguiram ter vitória e ter de volta os despojos, toda a família, tudo aquilo que eles haviam perdido, aqueles 200 que ficaram também foram abençoados. E a Bíblia diz que lá tinha alguns homens de Belial, gente de coração limpo. Alguns homens disseram assim: eles não foram, então eles vão receber despojo. Eles vão pegar só a família deles e mais nada. Davi falou: não, meus irmãos, não é assim que a gente tem que agir. Aí a gente aprende muito com esse homem de Deus. Por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de
pecados na vida de Davi não eram do coração. Por quê que não era do coração? Porque Davi não repetia pecado. Ele caiu, ele pecou assim, mas você não vê ele repetir. Ele comete outros erros, mas você não vai ver ele repetir. Cai, levanta, fazendo a mesma coisa. Porque o pecado não era do coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E é interessante que esse texto ele nos ensina muito, irmãos. Esse texto é muito rico. Porque depois que eles conquistam, eles agora começam a enviar bênçãos para os anciãos, que são as autoridades, e começam a enviar bênçãos para demais pessoas. Às vezes as pessoas olham para a gente hoje, você está vivendo um momento difícil, né? Mas quando você persevera em Deus, você sai muito melhor do que você entrou, e você tem condição de enviar bênçãos. Hoje as pessoas olham e acham que você está em desvantagem. Ah, fulano não é nada não. Mas quantas pessoas que hoje estão galgando lugares altos e conseguiram um patamar e elevar, um dia elas estiveram lá embaixo. Ninguém cai de paraquedas lá no último degrau. A vida da gente é uma escalada. A vida da gente é assim, um dia você põe o pé no degrau, outro dia você coloca o pé no outro degrau. Que a gente não pode desistir da nossa caminhada de fé. Que a gente não pode desistir do nosso propósito com Deus. Tem dia que é difícil, tem dia que é mais difícil do que o outro. A Bíblia fala sobre dias de trevas, que haveriam muitos dias de trevas, e o dia mau. A gente precisa estar pronto, porque não avisa quando ele vai chegar. A gente tem que pegar a armadura todo dia. Todo dia a gente tem que pegar essa armadura e vestir. Não adianta o dia mau chegar e a pessoa falar, não, agora eu vou vestir a armadura. É complicado. Por isso que tem muita gente que às vezes entra em desespero. E Deus, Ele já colocou tudo à nossa disposição. A armadura está. E uma das peças da armadura que a gente não pode deixar muito de usar, a gente tem que usar tudo. Mas o capacete da salvação, porque a maior guerra que o ser humano trava é aqui, ó. Põe a mão na cabeça e fala assim: a maior guerra que o ser humano trava é na cabeça. É na cabeça. Irmão, se a pessoa for derrotada na cabeça, ela é derrotada em tudo. Assim, a maior guerra que a gente enfrenta não é do lado de fora, não. Tem gente que acha que né? A maior guerra que você trava é na mente, é aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz assim, para a gente levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pensar nas coisas de si e pensar em tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se tem louvor, isso pensar. Então a gente tem que pensar sobre o que a gente está pensando. Deu para entender? A gente tem que pensar sobre o que está pensando. Você não pode pensar tudo que vem na sua cabeça. Definitivamente, você não pode pensar. Você tem o controle da sua mente. Você pode até achar que não, mas você tem o controle da sua mente. Você não pode aceitar os pensamentos que o inimigo quer colocar na sua cabeça. Porque tem muito pensamento que é sugestivo. Não é pensamento seu. Você acha que o pensamento é seu, que não é. É o pensamento do mal, que é o pensamento de desistência, é o pensamento que não vai conseguir. E o diabo, ele quer a conquista pelo lado de dentro. Porque se ele conquistar a terra pelo lado de dentro, acabou. Fica fácil. Então
Nós temos que tomar posse da nossa terra. E se tem uma terra que a gente tem que cuidar, é a terra da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, dos nossos sentimentos. Nós temos que consagrar a Deus. Nós não podemos deixar mercê do inimigo. Nós não podemos. Então, pense sobre o que você está pensando. Se você antes não faz isso na sua vida, comece a fazer. Porque na hora que vier um pensamento que você sabe que não é de Deus, você tem que repreender na hora. A gente tem que combater o mal de início, irmãos. Se a gente não combater o mal de início, aquele mal vai tomando uma proporção muito grande. Aí ele vai oprimindo a pessoa, ele vai depreciando a pessoa, ele vai enfraquecendo a pessoa, e nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos a mente de Cristo. Você pode dizer isso? Fala assim: eu tenho a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Aqui, ó. Jesus não é o verbo? Jesus não é a palavra? Qual que é a mente de Cristo? Aqui, ó, o que Deus falou. Aí, qual que é o pensamento do diabo? Você não pode, você não vai conseguir. Qual que é a mente de Cristo? Tudo posso naquele que me fortalece. Glória. Em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como que Deus vai fazer cooperar? Eu não sei, mas Ele vai fazer. Eu posso até não estar entendendo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Deus vai transformar o mal em bem. É assim que está escrito. Não foi assim que José falou? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bem. Não foi vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Olha o que é a gente ter entendimento do propósito de Deus. Você pode estar vivendo algo, você não está entendendo, mas você já tem as declarações de Deus para a sua vida. Você tem um manual de vitória. Está aqui, ó, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele está trabalhando para suprir todas as áreas da minha vida. Porque o diabo pode vir com aquele joguinho dele: ah, mas ele é seu pastor, então por que está faltando isso? Porque ele está trabalhando para colocar essa vitória na minha mão. O tempo é de Deus. Há um propósito, há um tempo para todo propósito para você. Há um tempo. Sabe, esse tempo onde Deus nos amadurece, esse tempo onde Deus nos prepara, esse tempo onde Deus nos dá experiência. Deus está fazendo a gente crescer, irmãos. A perda é produto de dor. Um dia o irmão falou sobre isso aqui. Você vai ver uma ostra rindo, na hora que ela está lá, gerando a pedra, vai só doer demais. A vida da gente também não é diferente. A gente consegue, irmãos, resultados assim tremendos. Mas vai contar a história, vai contar o caminho que você trilhou. Todo mundo tem que ter história. A nossa vida é uma construção, irmãos, aonde a parte mais importante da construção é o alicerce. Se não tiver alicerce, a casa cai. Então não adianta eu correr para construir se eu não tiver uma base forte. E aí a gente começa a viver muita coisa que a gente não entende aonde que isso vai cooperar também. Deus sabe o que está fazendo, irmãos. Deus não perdeu o controle de nada. Por que Ele está deixando passar isso? Ele sabe por quê. Ele sabe a obra que Ele está fazendo na nossa vida. O pastor pregou aqui sobre a casa do oleiro, que Ele leva a gente para lá e Ele põe o vaso do jeito que Ele quer. Ele sabe como Ele trabalha na nossa vida. A gente não vai ter entendimento de tudo assim, pelo menos no primeiro momento, não. A obra que Ele faz agora a gente não entende, a gente só vai entender depois.
jovem de Deus ali, um ser humano, ele passou conflito. Algumas vezes, talvez, ele se pôs a pensar, mas, puxa vida, eu não fiz nada com aquela mulher. Eu não estou entendendo por que eu estou aqui. Mas ele foi caminhando. E Deus foi trabalhando na vida dele, até que chegou o grande dia que Deus abriu a porta da prisão. E não teve para ninguém. Então chega aquele dia aonde Deus nos exalta, aonde Deus mostra para a gente a beleza de toda o mover dele, de tudo que ele permitiu na nossa vida, para poder nos alinhar, nos ajustar. A gente está passando por uma lapidação, irmãos. A igreja do Senhor na face da terra. Eu não vi no culto passado, mas o pastor pregou sobre as 10 virgens. A igreja está passando por uma lapidação. A gente está sendo lapidado. Deus está trabalhando na vida da gente. Deus não tem problema nenhum em abençoar. Só que Ele não quer só nos abençoar, Ele quer que a gente seja uma bênção. Quem está entendendo? Ele não quer só te abençoar, Ele quer que você seja uma bênção. Ser uma bênção é diferente de receber uma bênção. Quando você pega a Bíblia, você vai ver nos evangelhos. Quantas pessoas receberam bênção e a vida não foi mudada? Quantas pessoas receberam bênção e foram embora? Não construíram história, não deixaram nenhum legado, irmãos. Os 9 leprosos, acabou. Recebeu a cura e foi embora. Mas a barriga dói uma vez só? Não dói. Deixaram Jesus? Não, o negócio é só receber a cura e não é. O negócio é ter o Senhor, é ter a fonte, é viver com Ele, é amar o Senhor, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Todas essas coisas serão acrescentadas, porque a gente é testado. Olha o nível aqui do teste que Davi passou com seus homens, antes de Davi se assentar no trono. Como eu disse aqui no início, irmãos, ele estava a um passo de se assentar no trono. Está lá em 2 Samuel, capítulo 2. Ele é proclamado rei, ele se assenta no trono. Mas antes disso, irmão, veio essa prova grande aqui. Ele poderia ter perdido tudo, ele poderia ter desistido, porque ele já havia grandes lutas. Ele poderia ter dito assim: não, estou calejado. Que é isso? Será que a minha vida inteira vai ser só luta? Só luta, luta? Não, irmãos. Davi ia vencendo os inimigos, ele ia vencendo o filisteu, foi vencendo gigantes, foi vencendo tudo com Deus. Na vida da gente também é assim. Se você parar e fizer uma retrospectiva da sua vida, quantos inimigos que você já venceu, você tem muitos motivos de glorificar o nome do Senhor. Você já passou por coisas assim fortes, que se não fosse por Deus, você não estaria hoje aqui. Eu falo por mim também, irmãos. Quantas coisas fortes você já passou na sua vida, que se não fosse por Deus, você não estaria aqui dentro hoje. Você não seria um servo de Deus. Você não estaria professando essa fé. Você não seria ungido de Deus, uma pessoa separada. Mas por quê? Porque Deus esteve com você todo o tempo. E é isso que a gente tem que ter memória. A gente não pode perder a memória. O mesmo Deus que agiu, na minha vida durante todo o percurso, toda a minha caminhada. Quantos livramentos, quantas bênçãos Deus tem me dado. Por que eu vou desistir na altura do campeonato? Aumentou a luta, mas eu tenho certeza que Deus está para trazer definição, Deus está para fazer coisa grande. Irmãos, isso aí é notório, só não percebe quem não está ligado no plano espiritual, que quando a pessoa está para receber uma grande virada na vida dela, quando está para receber uma bênção muito grande, a tendência é a luta aumentar. A luta aumenta e nós precisamos ter, irmãos, esse discernimento. Para quê? O inimigo não passar perto da gente. Naqueles momentos que você está ali, parece que tudo está pesando. Não, tanta gente está levantando contra mim. Parece que eu estou sozinho no meio dessa luta toda. É nesse momento aí que o diabo ele quer fazer a pessoa desistir.
quase recebendo a vitória. Quando Davi vence isso tudo aqui, irmãos, ele agora começa a enviar bênçãos. Ele começa a agir de bondade. É esse coração que Deus quer que a gente tenha. Quem está entendendo? Deus quer que a gente tenha bondade. Deus quer que a gente tenha um coração bom. Davi começa a enviar bênçãos para os anciãos. Os 200 que ficaram para trás, não, vocês também vão receber também. Tem muita gente, irmãos, que às vezes, olha, não é questão de ser melhor ou pior. Cada pessoa tem uma estrutura. Tem pessoas na caminhada que às vezes ficam abatidas, às vezes até param no meio do caminho. Mas Deus quer que a gente abençoe. Esses 200 homens ficaram parados, porque eles não deram conta de acompanhar. Só que quando Davi foi lá para os 400, Davi abençoou os 200 que ficaram. Entende, irmãos? Deus quer que a gente seja pessoas abençoadas. Deus quer que a gente tenha um coração bom. E guarde essa palavra, porque não está longe disso acontecer com qualquer um de nós, não, viu? Desse egípcio, servo do Amalequita, que causou dano e agora precisou. E Davi cuidou dele. Em contrapartida, ele serviu de guia para Davi e seus filhos. Está vendo? Como que é uma via de mão dupla? Que você faz, você recebe. O que você planta, volta para você. Davi abençoa ele agora se tornando o meu instrumento na vida de Davi. Porque foi através da vida dele que ele sabia onde os inimigos estavam. Ele fazia parte daquele meio. Davi cuidou dele e ele agora se tornou um guia para Davi e aqueles homens. Ele levou Davi lá exatamente onde eles estavam na farra, comemorando, e foram pegos de surpresa. Olha, irmãos, coloca isso no seu coração. Eu acredito que todos nós aqui ainda vamos passar por esses testes de poder ajudar pessoas que de alguma maneira, em algum momento na sua vida, pesou sua vida, te entristeceu. Você vai ajudar. Você vai ajudar porque você tem esse coração. Você é essa pessoa abençoada. Você não é uma pessoa rancorosa. Você tem fruto do Espírito. Você tem o amor de Deus derramado no seu coração pelo Espírito Santo. José não foi vingativo, ele abençoou os irmãos. A gente percebe que Davi também abençoou esse egípcio, abençoou os 200 homens que ficaram para trás e mandando bênção para os anciãos e mandando bênção para mais pessoas. Porque a bênção de Deus na nossa vida enriquece. E Deus, quando manda, irmãos, Deus manda uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Deus não vai te dar uma merrequinha de bênção só para você, não. Ele vai te dar para você distribuir. A gente tem isso na palavra de Deus, irmãos. Vê lá o Pedro, quando o barco dele se tornou uma plataforma para Jesus pregar. Depois que ele foi em águas profundas, que ele lançou as redes pela palavra do Senhor, porque pela experiência dele era impossível ele conseguir, o barco dele se encheu tanto, ele teve que fazer sinal lá para os amigos dele ir com outro barco para encher. Por quê? Porque foi uma bênção tremenda. Deus vai fazer isso na nossa vida, mas Ele quer que a gente tenha esse coração abençoador. Deus não quer que a gente seja mesquinho, avarento. Na multiplicação dos pães também foi a mesma coisa, irmãos. Através do corpo, o Senhor levanta, dá graças, Ele parte, e ali é feita a multiplicação, vai passando de mão em mão, e não para por ali. O povo comeu, e ainda sobraram 12 cestos. Por quê? 12 discípulos. Cada um vai levar um. Aprende a dividir para poder multiplicar. E a gente entende que a multiplicação vem através do pouco. Não é esperar ter muito para poder dividir. É a gente dividir o pouco que a gente tem
muito comigo nessa palavra. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir. Né? Eu estou acabando de recuperar de uma grande mas eu tenho certeza que, da mesma forma que Deus falou comigo, eu sei que Ele falou no seu coração. Eu quero que você se coloque de pé. Deus está dizendo que você vai recuperar o que você perdeu. Feche os seus olhos. O que foi roubado? O que foi tirado de você? Eu não sei o que tiraram de você.